Eu estava esses dias conversando com um cliente sobre o quanto a gente está entorpecido. E aí a gente foi trocando ideia durante a sessão e tudo mais, isso não só com uma pessoa, né? Isso acontece com outras. E a gente chegou a uma conclusão que ela já é muito óbvia pra gente, mas a gente ignora muitas vezes, que é: pare de consumir tanta informação, em especial tragédia. Eu brinquei com ele que eu tenho um único momento do meu dia que eu consumo notícias. Quando a minha filha dorme, eu fico no mesmo quarto que ela ali, ela dorme na cama, eu saio, vou para uma mesinha, estudo, faço outras coisas enquanto ela está dormindo. E aí naquele momento em que ela está dormindo, eu começo a abrir o Google Chrome e ele abre na aba de notícias. E ali é o momento que eu consumo notícias. E eu fico bravo, eu fico irritado, eu fico cansado das notícias. E aí eu vou pro Instagram e o Instagram é só gente falando besteira, é só fofoca, é só gente burra. Inclusive, o pessoal lá de fora também tá nessa pilha, acho que período pré-eleitoral, eleição aí de todo mundo, é sempre assim. E sempre tem alguma notícia, é guerra, é o ICE. A gente teve aí 7 dias do Nicolas caminhando, fiz um vídeo sobre isso, porque você tem que aproveitar o timing para poder aparecer, né? Enfim, esse é o jogo da atenção. Mas me cansa tudo isso, me cansa. Porque são coisas que a gente tem que aceitar, mas é difícil. E eu tive que aceitar nessa conversa que eu tive, não foi essa semana, mas na conversa que eu tive com esse cliente, que eu estava caminhando para este lado de repetir o mesmo ritual dezenas de vezes, que era buscar estar informado. Não, eu tenho que ver o que está acontecendo, eu tenho que consumir, eu tenho que abrir o Instagram e ver Reels. De repente eu falei, cara, não, pera aí. Esse hábito, ele corrói a minha atenção, ele corrói a minha capacidade de ficar feliz, de ter esperança, e ironicamente a minha empatia e perseverança. Porque sem esperança, sem alegria, eu não posso sentir empatia pelos outros. Eu fico com raiva o tempo inteiro, pilhado o tempo inteiro. E aí eu comecei a estudar. Eu falei, não, pera aí, deixa eu estudar para poder ajudar as pessoas. E eu fui revendo tudo que eu tinha de material e atualizando. E aí foi uma vez que eu peguei um artigo lá de 2001 que eu não conhecia. 2001 eu não estava nem na faculdade de psicologia. 2001 eu estava no ensino médio. Se pá, ensino fundamental. E aí lá em 2001 o autor ele falava sobre o viés de negatividade. Que os eventos negativos têm um peso psicológico muito maior do que os positivos. Isso é o que a gente chama de viés da negatividade. É quando as coisas negativas elas ganham mais peso. E isso acontece porque lá atrás os nossos ancestrais eles tinham que prestar atenção aos predadores, porque ignorar o predador significava morrer. E o cérebro de quem sobreviveu tratou o perigo como algo importante. E isso nos trouxe até a vida atual. Só que o problema é que o nosso cérebro não evoluiu, a sociedade evoluiu. O nosso cérebro não é projetado para se desenvolver nessa sociedade que nós temos, onde todo dia é um escândalo de corrupção, todo dia é um escândalo de não sei o que, todo dia é uma notícia ruim, todo dia são 4 débeis mentais matando um cachorro, todo dia é uma tragédia, é um drama, é alguma coisa que faz com que a gente esteja sempre no estado de alerta. E o estado de alerta de maneira crônica, ele gera fadiga. Tem uma autora, o sobrenome dela é Zuboff, ela é de 2019, e ela foi, assim, nessa releitura, né, ela trouxe para mim a questão das plataformas digitais. E aí, só para você ter uma noção, 2019 eu já estava na internet, mas não conhecia tudo isso. Não estudava da maneira que eu estudo hoje. E ela falava, essa autora fala, na verdade, né, que as redes digitais, as plataformas, elas não são neutras. Elas são máquinas de extração da atenção. E o combustível mais eficiente dessa máquina é o quê? A sua emoção. E não é
a sua emoção positiva. Não é o seu bem-estar. Porque as pessoas reguladas, as pessoas de bem com a vida, elas estão vivendo a própria vida. Já aquela pessoa, como eu, como você, rancorosa, ressentida, que está amargurada, que está ali consumindo aquela coisa negativa todo dia, a indignação, o medo, a revolta, nós, neste modelo emocional, engajamos. E esse engajamento é dinheiro. Esse engajamento é dinheiro. E é por isso que todo produtor de conteúdo, comigo incluso, precisa vender medo. Mesmo que eu disfarce ele de alguma outra coisa. Que entenda, cada vez que eu vejo uma notícia ruim, eu sinto esse aperto no peito, essa inquietação. Eu engajo naquilo ali. E o algoritmo, ele junto aprende algo sobre a minha pessoa. E me mostra mais daquilo. Porque eu comento, eu curto, eu fico mais tempo de tela e ele me entrega mais. Não é a maldade do sistema, é o design do sistema. E é o que a Zuboff chama de capitalismo da vigilância. Nossos dados comportamentais são extraídos, analisados e vendidos. Nossa angústia é monetizada. Nossas emoções negativas, indesejáveis muitas vezes, são reforçadas. E aí entra o que eu falei. Quando você está numa sobrecarga alostática, ou seja, quando você tem sobrecarga de estresse contínuo, o teu sistema ele vai liberando cortisol, que é essa situação de ameaça, ele precisa disso, de adrenalina e tal. E ele não foi feito para ficar ativado o tempo inteiro, para ter essa sobrecarga. Quando isso acontece, o corpo ele entra num estado de emergência permanente, não consegue sair daquilo, não é tão fácil. Mas tem técnicas de relaxamento, respiração, regulação emocional, ok e tal, beleza. Mas aí você precisa de ajuda. E aí os sintomas eles vão se desenvolvendo. Dificuldade de concentração, não é TDAH, é só dificuldade de concentração. Irritabilidade, não é bipolaridade, é irritabilidade. Problema de sono. Uma sensação difusa de que nada vale a pena. Desesperança, como a gente chama. Desesperança aprendida. O que te leva a um estado depressivo. O que a gente poderia até pensar num transtorno misto ansioso depressivo. E esse cansaço que você sente não é seu. Ele é o teu sistema nervoso basicamente falando assim: pare. Pare. Ele implora por uma pausa e você não dá. Ele implora para que você pare, mas você não para. Tem um autor, esse eu também conheci recente, ele é de 1995. Ele se chama Charles Figley. E ele traz um estudo que ele fala o seguinte, que ele pega os profissionais da área da saúde, psicólogo, médico, enfermeiro e tal, padres, por aí vai, pessoas que cuidam de pessoas de modo geral, né? E ele cunhou um termo que ele chama de fadiga por compaixão, que é basicamente um esgotamento específico para quem testemunha dor de maneira repetitiva, crônica, sem conseguir aliviar. É uma coisa comum para quem está em terapia, que é o seguinte: imagina eu como cliente, eu chego lá para o meu psicólogo e eu todo dia não, né? Toda semana, toda sessão, eu reclamo da mesma coisa, da mesma coisa, da mesma coisa, da mesma coisa, da mesma coisa. E não há, por parte do outro e da minha parte, uma mudança de postura. E isso vai gerando no meu psicólogo ali, no meu profissional, essa fadiga. Porque ele vai vendo tudo aquilo acontecer e ele não pode fazer nada. E eu vou vendo tudo isso acontecer, eu vou me sentindo cada vez mais incapaz. É por isso que eu, como profissional, não para me vender aqui para vocês, obviamente, mas eu busco sempre trazer coisas práticas, coisas sistemáticas, diretivas para os meus clientes. Para que eu não tenha essa fadiga.
Porque olha só, se a gente consome tragédia no café da manhã, no almoço, na janta, antes de dormir o tempo inteiro, a consequência é justamente isso. Quanto mais sofrimento eu consumo sem possibilidade de ação, sem resolução prática, menos capaz eu me torno de responder emocionalmente às coisas. Menos maturidade eu tenho, mais reativo eu fico. Essa semana nós tivemos, essas últimas 2 semanas na verdade, a questão lá do cachorro que foi torturado e tal. E hoje o Instagram resolveu mostrar isso. Eu falei, caramba, casou com o texto. Mas ele me mostrou isso e, cara, eu fiquei puto da vida. Puto da vida. Só que eu não podia mais fazer nada, porque, bom, o cachorro já foi. Os caras não vão ser punidos. E aí começa todo esse sentimento que nós temos, né? De desesperança, de impotência, incapacidade. E essa é a ironia, né? Porque quanto mais você consome, porque você acha que você se importa, você quer saber o que está acontecendo, menos poder de ação você tem. E o excesso dessa exposição prolongada destrói exatamente a sua capacidade de reagir, de se importar. Porque quando você percebe, você olha as manchetes, aquela coisa que eu brinco com a minha esposa, com alguns clientes, cara, você almoça vendo gente morta o tempo inteiro, você toma café da manhã vendo gente morta. Você já não se importa mais com aquilo ali. Você está tão habituado, tão entorpecido, que a sua reação emocional ela não existe. Ela não existe. Você está tão dessensibilizado que você quebra. E a sua empatia ela quebra. O scroll infinito ele funciona exatamente dessa forma. Cada deslizar do meu dedo me dessensibiliza. Ora uma coisa boa, ora uma coisa ruim. Ora uma coisa boa, ora uma coisa ruim. E quanto mais eu interajo com as coisas ruins, mais essas coisas aparecem. E a gente não fica 5 minutos nisso. A gente fica 1 hora, 2 horas, 3 horas com um dedinho passando. E no dia seguinte fazemos de novo. E na hora seguinte de novo. E na hora seguinte de novo. Esses dias eu li um texto de uma pessoa que é: se você acha difícil tirar as telas das crianças, imagine dos idosos. E aí eu hoje fui brincar no parquinho com minha filha. E tinha umas mães ali, babá e tal. E eu olhei assim. Falei, caramba, todo mundo com a cara no celular. Eu brinquei, né? Se é difícil criar uma filha com 0 tela, quem dirá um adulto? E a gente tem a desculpa perfeita. Não, mas eu tô trabalhando. Eu uso essa desculpa, né? Eu estou trabalhando. Cara, mentira. Mentira, você não tá fazendo nada de tão relevante. Mas você tá lá, scrollando a tela, digitando coisa inútil. Brigando no Twitter, no Instagram. Como um rato adestrado numa caixa. Um cavalo selado. Você perdeu sua liberdade, você perdeu sua autonomia, você perdeu a capacidade de olhar para a própria vida. Porque agora você está focado só em tragédia. O mundo é um lugar terrível e nada vai mudar isso. É assim que você vai começar a desenvolver tudo isso. E aí entra um termo para isso que é o niilismo aprendido. Aaron Beck trouxe isso pra gente. Lá em 79. Você aprende que nada faz sentido. É um subproduto do nosso sistema. Está tão exausto, tão cansado, que ele perdeu a capacidade de perceber as nuances de progresso e possibilidade. Ele acha que nada resolve. E eu falo abertamente, olhando para o Brasil em termos políticos e econômicos, cara, nada funciona. Não vai evoluir, não vai. A gente vai continuar sendo o povo que dança no esgoto comemorando qualquer merda que aconteça. Ponto. Essa é a minha visão. Estou no niilismo total pro Brasil. Isso é péssimo. Isso é péssimo. Porque se a gente entra nesse processo, como é que eu faço a mudança na minha vida? Como é que eu posso olhar para a minha própria vida e falar assim, não, tem solução. Quanto mais horas de notícias ruins, mais ansioso e estressado eu fico. E aí você pensa, qual é a resolução disso, Rafael? Sair. Ter um momento de consumo. Saber o que você vai consumir. Estipular
uma rotina de consumo para você. Evitar esse scroll passivo. Pegar fontes melhores. Conteúdos melhores. Sair da tela, caminhar um pouco. Eu tenho feito isso. Eu levo meu celular porque preciso, né? Tem uma criança ali, se eu precisar de alguma emergência. Mas eu levo sempre um livro. Então ela tá brincando no parquinho, eu tô com um livro. Ela tá caminhando, eu tô caminhando com ela. Então você começa a selecionar melhor as suas ações. Você começa a fazer as coisas com mais intencionalidade. E você se desliga daquilo. Desde que eu comecei a fazer essas mudanças, não vou dizer que elas são milagrosas, não são. Mas desde que eu comecei a fazer essas mudanças, a minha vida ela começou a melhorar. O consumo passivo das tragédias, ele foi diminuindo. É claro, eu ainda recebo notícias, coisas que às vezes não gostaria de receber, mas isso vai acontecer, não tem como fugir. E aí eu comecei a redirecionar minha energia para onde é a minha ação. Minha família, minha comunidade, meus projetos, as relações mais próximas, meu trabalho, meus momentos de lazer, meus estudos. São as coisas que estão no meu controle e que são importantes para mim. Essa foi a minha resposta. Porque você pode estar pensando assim, mas se todo mundo fizer isso, quem é que vai se importar com o problema do mundo? Ninguém vai se importar, porque ninguém está se importando de fato. Esse episódio do cachorro, eu vi um Reels de um cara falando assim, eu sou instrutor aqui de academia, tal. Eu tenho 3 pitbulls aqui em Balneário, vem aqui conhecer. Cara, você acha que os caras vão? Mas não vão. Você quer fazer alguma coisa, você tem que ir atrás dos caras, pô. Não é essa passividade. Novamente, não é uma crítica à pessoa que fez o vídeo, mas é isso que nós temos de atitude. Eu espero que algo aconteça. O cara vai lá e faz acontecer. Vai lá e realiza. Porque essa implicação de se importar com tudo ao seu redor e nada da sua vida pessoal não faz você ser melhor. É uma falsa virtude. Uma pessoa esgotada, cansada, entorpecida, desesperançada da própria vida, você acha que ela consegue realmente melhorar a própria rotina? Fazer uma mudança real no mundo e na vida dela? Não consegue. Não consegue. E esse é o caminho que nós estamos tendo com as redes sociais. Quanto mais sobrecarregado você está, menos capaz você se torna de pensar com clareza, de fazer alguma coisa, de resolver um problema real, de se preocupar com a vida real. A sobrecarga ela não gera ação, ela gera paralisia. A tensão excessiva ela gera paralisia. A empatia genuína, aquela que tem conexão e ação, ela requer esses recursos que a gente vai descartando por causa do consumo excessivo. Eu não posso ficar drenado todo dia e achar que isso vai resolver. Não adianta. Você só vai melhorar quando se definir melhor a sua própria vida, mudar seus hábitos. Porque, olha só que paradoxo interessante, só pra gente fechar por hoje. Proteger a sua atenção é proteger a sua capacidade de cuidar, de se atentar. É garantir que quando você de fato for necessário, por exemplo, eu no meu caso com a minha família, o meu trabalho, eu tenho algo a oferecer ali. E não só um corpo vazio onde a cabeça já foi sugada. Não adianta você se preocupar com tudo se o básico, que é a tua vida, a tua família, são os teus sonhos, estão ficando de lado. Não tem tragédia maior do que deixar sua vida passar em prol das tragédias alheias. E pensando nisso, eu quero te fazer um convite. Tá aqui na descrição. Você não tem que me pagar nada se você não quiser. Eu vou fazer durante 7 dias. Vai vender um curso no final. Não. O curso ele já será vendido ao longo dos 7 dias. São 7 vídeos, 7 textos e 2 workbooks de como proteger a sua atenção.
como cuidar da sua atenção, como sair do entorpecimento, como se importar com aquilo que de fato é importante. Eu vou fazer isso lá no Substack. 7 textos, 7 ferramentas e um workbook. Um livro de tarefas, de exercícios, só sobre esse tema. Para que você consiga melhorar. É isso que eu vou fazer. Você tem que pagar? Tem, lá no Substack, 30 pila. 30 reais. Ponto. Se você quer desenvolver coisas a mais, aqui na descrição tem o resto dos meus produtos. Eu não preciso te vender eles agora. Entra, confere, vê se faz sentido para você. Se fizer, compre. Se não fizer, não compre. Não tem urgência, não tem gatilho, não tem nada. Aqui é realidade. Eu quero vender? Quero, mas não vou te forçar a vender e comprar coisas que você não precisa. Novamente, se você quer participar dessa semana de 7 postagens, são exclusivas, bastante pago, 30 pila, 30 reais. 7 ferramentas, mais um livrinho de tarefa, um livrinho de exercício, explicando tudo isso aqui no detalhe do detalhe. Mais do que uma opção, né, uma informação pessoal, é o que eu tenho de base em evidências, em ciência, baseado na psicologia. Porque eu coloquei para mim 2 metas esse ano, assim, em termos coletivos. Fazer as pessoas saírem desse entorpecimento. Não só os meus clientes, mas as pessoas que me consomem, que consomem os meus conteúdos. Porque não dá para você viver mais um ano no ruído do ruído, da eleição, do futebol, e ano que vem minha vida anda. Não, cara, faz ela andar agora, aproveita. Esse é o momento. Vai estar todo mundo perdido, brigando entre si. Enriqueça, cresça, saia dessa miséria de viver a tragédia alheia. Saia da miséria de viver o entorpecimento. É isso que fará você crescer enquanto pessoa. É isso que vai te proteger dessas mazelas. É olhar para você, para sua vida. É isso que eu tenho para vocês hoje.